Olá, boa tarde. Meu nome é Tamires, eu sou cristã e eu vou continuar fazendo os vídeos de Lamentações, que eu estou falando sobre as abominações que têm acontecido hoje dentro da igreja. Quem quiser só dar uma olhada no canal e ver a sequência dos vídeos. Eu estou falando especificamente sobre as abominações do livro de Daniel e sobre a meretriz. Eu comentei que as abominações e tudo aquilo que está escrito nos livros dos profetas tem um desfecho no livro de Apocalipse. E lá também fala sobre a meretriz. E essa meretriz, ela está descrita nos outros livros dos profetas, que é do livro de Ezequiel. E toda a prostituição que ela faz na casa de Deus, em Jerusalém, são cumprimentos de acontecimentos na história da humanidade, mas que tem uma demonstração, é como se fosse uma retratação do que ia acontecer em toda a história da humanidade até o fim, mas como uma repetição da transgressão, entretanto com o juízo e com a salvação. E aí o Senhor mostra o acontecimento de cada tempo. Então, nos livros dos profetas, quando começou a acontecer essa abominação, tiveram acontecimentos na vida deles. Mas aí, quando o Senhor falava com o coração deles, o Senhor revelou coisas que iam acontecer na história da humanidade até o fim. Então, o Senhor revelou coisas até o fim para o coração deles, para que eles tivessem consolação e não só eles fossem consolados, mas também nós que gememos na casa de Deus, por causa das abominações, também fôssemos consolados e esperássemos nas suas promessas, e não ficássemos dispersos ou consentindo, mas o conhecimento que Deus nos dá, ele muda o nosso coração. Muda o nosso coração para que a gente não tema a verdade, não tema o peso da luz da verdade, Não tema o peso, como diz lá em Mateus, vou repetir novamente. Em Mateus 10, o Senhor fala para a gente falar claramente, para a gente não temer a verdade, falar claramente a verdade do Evangelho, que tem um peso de luz, Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. E aí eu tava falando sobre a meretriz, a história da meretriz que comenta com desfecho em Apocalipse, tem a descrição em Ezequiel 16 e 23, e que tem acontecimentos na atualidade. Ela conta a história de toda a corrupção do coração dela, de como foi a corrupção do coração dela diante de Deus e como que fica o coração de Deus diante daquilo que ela faz, que é algo detestável. E pra gente, pro nosso coração, a gente, como eu comentei, quando no início das nossas leituras bíblicas, a gente fica pensando que o desfecho que tem ali em Apocalipse, que fala da grande prostituta, é de alguém de fora. E aí agora nesse tempo de atualidade, nós sofrendo, estudando a Bíblia, a gente consegue ver que não é alguém de fora. É algo que está acontecendo dentro da igreja, é uma figura pessoal, ela tem uma hipocrisia ali religiosa, e as coisas estão acontecendo, blasfemando do nome de Deus. Porque, como eu falei, essa aparência hipócrita e religiosa dela fez com que ela trouxesse corrupções e se corrompesse com os próprios príncipes de Israel dentro da casa de Deus, que transgrediram os mandamentos de Deus, adulterando e também se misturando com os povos pagãos, E ela se mistura e aí começa aquela prostituição, e isso começa várias outras prostituições, mas ela se coloca como uma figura de hipocrisia religiosa, porque muitas vezes ela quer se apresentar como a solução diante de uma guerra, de uma batalha espiritual, que nem tá lá descrita no livro de Daniel,
no livro de Daniel, a palavra do Senhor diz que nós iríamos passar por cativeiros, cativeiros da espada, cativeiros do roubo, cativeiros do fogo, né? Que fala no versículo Daniel 11, no versículo 30. Cadê? No versículo 33, fala assim: e os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Isso tá falando da abominação, tá falando, aí fala as figuras que estão descritas nessa guerra, as batalhas espirituais, os reinos que estão ali, que estão dentro da igreja, mas que é fruto também da transgressão de quem já está dentro da igreja, transgrediu, né? Por exemplo, os príncipes de Israel na idolatria, que até Jeremias comenta, essa idolatria que hoje, infelizmente, acontece dentro da igreja, as mesmas idolatrias. Quem está dentro da igreja vai e se mistura com os povos pagãos e fica abominando dentro da casa de Deus com práticas pagãs. E aí mostra que nessa guerra, nessa batalha, tem os violadores da aliança de Deus, né? Que é aqueles que negam a aliança de Deus. E aí fala que nós iríamos passar por esses cativeiros. Esse cativeiro está dentro das abominações que ela comenta, que ela faz. Esses cativeiros estão dentro da abominação que ela faz. E ela é uma figura pessoal com uma hipocrisia religiosa hoje, nos dias de hoje. E tem um desfecho lá em Apocalipse, ela é a grande prostituta, ela é a mesma figura. Entende a responsabilidade que nós temos com o nosso coração diante de Deus, de estar atentos de não aceitar, não consentir com nenhuma prostituição, com nenhuma abominação, com nada que é detestável, porque vem com uma aparência hipócrita religiosa, como eu falei, ela se oferece como uma figura que ajuda nas batalhas espirituais, como algo que traz a salvação, né? Tipo assim, por exemplo, um cativeiro da espada, né? Você tá passando por uma batalha espiritual e aí ela se apresenta e fala assim, bom, se você aceitar, né? Aceitar a imagem da besta, a imagem da qual é ela que se assenta sobre a besta, você está livre. Então, aí é a decisão do nosso coração de ter o conhecimento disso, de se despertar para quem é ela, para a hipocrisia que se apresenta na casa de Deus. Eu vou continuar falando no próximo vídeo.